O Mais Milho de hoje chega a Goiás, um dos estados mais importantes na produção de grãos do país e um gigante na cultura do milho. O apresentador Glauber Silveira conversa com lideranças importantes e um produtor rural que vem fazendo a diferença investindo no milho convencional. O Mais Milho de hoje está começando. A gente não pode estar fazendo os eventos, a gente continua então trazendo essa informação para todos os produtores desse país, trazendo conhecimento sobre como atingir maiores produtividades, como atingir maior rentabilidade, que é isso que a gente sempre procura. E agora eu quero apresentar os nossos convidados aí para essa noite, esse pessoal que é de Goiás aí, que é um estado tão querido. E eu vou começar com o meu presidente, o Adriano Barzotto, da ProSoja Goiás. Seja bem-vindo ao nosso programa aí, Adriano. Boa noite, amigos do Canal Rural, do programa Mais Milho aí, quero cumprimentar também o Enio Fernandes, Clodoaldo Calegari, nossos diretores da ProSoja Goiás, e desejar a todos aí um bom programa. Obrigado. Eu quero agora dar boa noite aí para o Enio Fernandes, que é presidente da Comissão de Cereais, Fibras, nós da FAEG, e também, né, entende de mercado, tem sempre entende muito diferente também. Eu sempre tenho falado com você, tudo direto ao ponto, já falei várias vezes. Então, obrigado aí, Enio, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Glauber, um grande abraço, um prazer é todo meu. Um abraço ao pessoal do Canal Rural, um abraço aos produtores, um abraço ao Clodoaldo, ao nosso presidente, nosso líder, Adriano Barzotto. É muito prazer e muito obrigado pelo convite. Agora um abraço aí da boa noite para o Clodoaldo Calegari, que é produtor e diretor da ProSoja Goiás, e que vai estar falar um pouquinho, muito hoje para nós, sobre essa questão do milho convencional, transgênico. Eu acho que tem muita gente que está curiosa de saber, né, como é que ele está conseguindo produzir tão bem, colhendo uma média muito boa, plantando milhos não transgênicos. Seja bem-vindo, Clodoaldo. Obrigado, boa noite, Glauber, boa noite, Adriano, presidente da ProSoja Goiás, boa noite, Enio, meu amigo, e boa noite aos espectadores do Canal Rural. Espero que eu possa contribuir de alguma forma para enriquecer a nossa live. Presidente, me fala, a gente tem visto aqui a sua matéria no Canal Rural sobre essa questão da Covid no interior. Como é que vocês estão vendo isso aí em Goiás? Glauber, vendo com muita preocupação essa interiorização do coronavírus, porque nós estamos aí às portas do início da colheita da nossa safrinha. Próximos 15 dias aí os produtores já vão começar os trabalhos de colheita. A gente tem orientado aos produtores, aos colaboradores das propriedades que tomem as providências necessárias, como lavar as mãos, álcool gel nas máquinas, distanciamento dentro da própria propriedade, é atenção total. Agora, na pré-colheita, é atenção total. Fala para nós, como é que você está vendo essa questão do mercado de milho? Como é que você vê essa safra, Goiás, como é que está? E como é que você vê essa questão do dólar aí com relação ao preço também? Vou começar pelo mais difícil, que é o dólar, né? O dólar é o principal impactador no resultado do produtor, né? Você tem 3 fatores que formam o preço: Chicago, prêmio e o câmbio. O câmbio afeta vários fatores, porque o câmbio que afeta Chicago, ele afeta a logística, ele afeta vários fatores. Se você opera com o mercado de commodities, se você opera com o mercado futuro, se você opera com equities, que são ações, todo mundo tomou um susto muito grande, porque o coronavírus veio, né? Afetou diretamente o câmbio subiu a 5. As estratégias de hedges que foram montadas no anterior, ninguém previa um câmbio tão alto, e agora ele começa a retroagir. Essa alta do câmbio, ela ajudou muito a comercialização da soja. O produtor vinha trabalhando com margens, e no meio da colheita isso subiu muito, potencializou a margem dele, e isso também ajudou no milho. Os produtores rurais, sabiamente, começaram a gestar margem. Estamos na Fazenda Buritizinho, Silvânia, Goiás, no nosso talhão de abertura de milho e safrinha. Essa foi a primeira área que nós semeamos.
o início dela foi no dia 18 de fevereiro. Esse híbrido em questão é um híbrido convencional, como por opção nossa, toda a nossa área de safrinha é de híbridos totalmente convencionais. É visível pelo ataque de lagartas de espiga. A gente tem um controle bem satisfatório das lagartas desfolhadoras, mas quando parte para a espiga, o alvo se torna um pouco mais difícil e normalmente a gente tem esses danos na ponta da espiga, mas que não refletem muito nem em produtividade e nem em qualidade de grãos. Ronaldo, me fala aí, você é um produtor que está plantando nada transgênico, no caso do milho, foi para um outro lado que a maioria dos produtores foram. Por que com essa decisão? Você está tendo mais renda? Fala para nós, conta essa história que eu estou curioso e acredito que todo mundo está curioso. O primeiro fator que me levou a trabalhar com milhos 100% convencionais foi a questão herbicida. Eu já trabalho com soja, com todos os materiais de soja tolerantes do mercado a um determinado herbicida. Os materiais transgênicos que eu tenho à disposição, a maioria deles é tolerante ao mesmo herbicida. Se eu faço uma sucessão de culturas, onde soja entra com o controle de um herbicida e milho entra com o controle do mesmo herbicida, o resultado final é uma seleção de plantas daninhas resistentes a esse herbicida de forma muito mais intensa. Além desse ponto, eu comecei a fazer um comparativo entre eu adquirir um híbrido de alta produtividade com uma carga de biotecnologia elevada, com tolerância ao complexo de lagartas, com tolerância a herbicidas, e comparei com a soma feita por um híbrido 100% convencional e o controle de pragas basicamente, não somei herbicida. E esses custos se equilibram. É um híbrido que tem um enchimento muito bem feito, encheu até o ponteiro, uma formação de fileiras bastante extensa. Esse deve ter em torno de 20 fileiras. Normalmente esse híbrido coloca 18 a 20 fileiras de grão e enche bem até a ponta e tem uma profundidade de grãos bastante interessante, como pode ser visível. População desse híbrido, 60 mil sementes por hectare. Nós temos algumas indústrias que adquirem o produto 100% convencional direcionado à produção de alimentos destinados ao consumo humano. E a grande maioria das indústrias que compram querem milho 100% convencional. Dessa forma, eu acrescento o mercado na minha negociação. Eu continuo tendo o mesmo espaço no mercado de exportação, no mercado de ração, no mercado de consumidor final e ainda agrego esse mercado de consumo humano. Então você também está nisso por um mercado que surgiu para você, né, que você agrega também algum valor por plantar o milho. Presidente, e você, como é que você tem visto essa questão aí do pessoal? Eles estão usando, no caso transgênicos, mas eles têm conseguido obter boas produtividades. Como é que está a produtividade do estado de Goiás? A gente viu que o milho, nós estamos aprendendo a plantar cada vez mais. A gente saiu de produtividade de 80 sacos, foi para 80, 90, e agora já tem produtores colhendo 120, 130. Você falou muito bem, nós estamos em franca expansão, tanto em área no estado de Goiás, como em produtividade. Saímos lá de 60, 70 sacas por hectare. Estamos aí com produtores tranquilamente com 170, 180 sacas em áreas muito específicas de alta fertilidade e onde tem um clima um pouco mais favorável. Mas nós trabalhamos no estado como um todo, de uma maneira geral, em torno de 100 sacas, o que nos dá aí em torno de 10 milhões e meio de toneladas nessa safrinha. Queria que você falasse também um pouco para a gente da tributação, né, de Goiás. Como é que está? Parece que tinha alguns problemas aí. Como é que está essa questão da tributação de Goiás do milho, principalmente para vender para outros estados? Quando você faz a exportação para outros países, a Lei Candir protege o produtor, ele tem uma paridade em relação aos outros estados. Agora, quando você precisa fazer a venda para o mercado interno, para os estados circunvizinhos, então Goiás tem um problema aí de defasagem fiscal. A gente vem conversando bastante com o governo do estado para que ele pelo menos iguale
a Minas Gerais, a São Paulo, para que a gente possa lutar em pé de igualdade. Mas é uma luta árdua, porque os governos, eles olham para o setor produtivo sempre como a galinha dos ovos de ouro, e é difícil da gente conseguir demover a ideia de que ali é realmente a forma que o Estado tem para crescer, para se expandir. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos aqui falando mais sobre a produção em Goiás e também informações de mercados e como os produtores aí do estado de Goiás estão fazendo para obter boas produtividades. Não sai daí. De volta nesse intervalo aqui no Mais Milho, vamos falar um pouquinho mais sobre mercado e sobre como produzir bem o milho convencional em Goiás. Estamos agora no nosso talhão de fechamento, o último talhão da propriedade que foi semeado. A semeadura ocorreu aqui no dia 14 de março, ou seja, estamos com praticamente 90 dias de plantio. Essa área é uma área que há muitos anos vem sendo trabalhado o perfil de solo. Ela já foi gessada umas 5 ou 6 vezes. Hoje nós temos um solo com profundidade, um solo que não fica nunca descoberto com alguma espécie de planta de cobertura. Quando não tem uma safrinha de milho, tem dessa forma milho consorciado com braquiária, ou somente braquiária, ou milheto. Então, assim, a adição da palha no sistema é extremamente importante. A formação de perfil é extremamente importante. Mas nós temos, além disso tudo, um solo aqui com teor de argila em torno de 55%. Então você tem uma retenção de umidade muito maior, o que nos permite, mesmo fora da janela, ter um resultado significativo. Isso não é a realidade de toda a região. Isso não seria a realidade da nossa propriedade se isso tivesse talvez em alguns outros talhões. Então é muito importante na safrinha, além de tudo, selecionar bem os talhões onde você vai implantar. Você tem cuidado da questão do solo, que adubação que você está usando? Conta para nós um pouco da sua história aí, da produção do milho. Não é o fato de eu trabalhar com milho convencional que difere em termos de manejo de fertilidade, controle de doenças, dos híbridos transgênicos. A única mudança é no trato de herbicidas e de controle do complexo de lagartas. A minha forma de trabalhar é basicamente a seguinte: a minha adubação de fósforo e potássio se dá juntamente com a adubação da soja. Normalmente no mês de setembro, quando eu distribuo a lanço todo o adubo da propriedade, eu acrescento nas áreas onde eu pretendo trabalhar com safrinha de milho, eu acrescento o correspondente para essa cultura. Na ocasião do plantio, no pós-plantio do milho safrinha, eu só entro com adubação nitrogenada. A gente tem que pensar numa formação de perfil de solo, transformar nossos solos em solos com profundidade adequada para o desenvolvimento do sistema radicular, porque durante o desenvolvimento da cultura da segunda safra, as raízes se aprofundam em busca de umidade e elas precisam de um ambiente salutar para se desenvolver. Nós temos que pensar também na questão física, impedimento físico, compactação. A outra parte que, na minha opinião, é extremamente importante é a fração biológica desse solo. Quando você tem fertilidade, liberação de impedimento físico, um teor de matéria orgânica elevado, que te propicia uma microbiologia do solo com uma efetividade maior, o seu solo entra em equilíbrio. Aí você cria um ambiente propício ao bom desenvolvimento da sua cultura. Apesar de esse híbrido ter sido semeado tarde, com um investimento menor e está em consórcio com braquiária, ainda, surpreendentemente até para nós, vamos ter um resultado interessante. O milho já está granado
tá bom para cozinhar e não tem a caixa produtiva dos primeiros talhões, mas provavelmente teremos um resultado bastante interessante. Presidente, eu queria que você falasse para nós o seguinte: eu participei de reuniões essa semana sobre reforma tributária, né? A CNA tem o IPA tem trabalhado muito nessa questão da reforma tributária e a Frente Parlamentar da Agropecuária também, mas a gente vê uma certa preocupação. Eu, particularmente, estou muito preocupado com o que pode acontecer. Como é que você da AproSoja aí está vendo esse cenário aí? Todas as AproSojas e, com certeza, federações, sindicatos têm os seus representantes voltados com toda a atenção para essa situação tributária, porque ela é um fator de divisão entre fronteiras agrícolas e áreas consolidadas. Então, dependendo que a reforma tributária acontecer, nós podemos ter aí uma diminuição de expansão no agronegócio. Então, o produtor tem que acreditar nos seus líderes, tem que incentivar seus líderes, e a gente vem percebendo que com reuniões frequentes, com argumentos contundentes, a gente vem conseguindo colocar o agronegócio sempre no seu devido lugar. É claro, o Brasil é democrático, é muito amplo, os estados da federação são muito díspares na questão tributária e cada um quer defender a sua sardinha de uma forma. Mas a gente tem bons parlamentares focados lá nessa questão. Temos aí, você falou agora, o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, que consegue congregar todas as ideias das instituições voltadas para o agronegócio e mostrar com dados, com números para os parlamentares, e isso vem trazendo uma certa tranquilidade para o setor. Porém, tranquilidade não quer dizer que nós temos que ficar desatentos. Enio, então eu vou começar com você, né? Agradecendo a sua presença no nosso programa, realmente você contribuiu. Obrigado. Glauber, eu quero agradecer demais a você, demais ao Carlos Cabral, demais ao Clodoaldo, ao nosso presidente Adriano Barzotto, e dar uma notícia. Não sei se vocês estão sabendo, a Câmara Federal aprovou a Frente Parlamentar da Bioeconomia, mostrando essa nova tendência, né? Bioeconomia engloba quase tudo, até biocombustíveis. Isso é muito importante a gente acompanhar, para a gente não deixar esse espaço ocupado por pessoas que não são tão afáveis ao agro. E eu quero agradecer mesmo. Muito obrigado, pode contar comigo. Eu tenho 2 filhas que moram fora, né? E elas agora estão em casa, estão trabalhando em home office. Fazia muito tempo que eu não tinha a casa cheia. Então não posso terminar essa live sem dar um abraço para minha família, que tem a paciência de suportar essa pessoa de pouca paciência que eu sou. Um abraço aos produtores, Adriano, um abraço. Meu amigo Clodoaldo, um abraço. Uma grande safra e se cuidem. Não deve ser fácil aguentar o Enio, não, né? Eu dou parabéns para os filhos, para a esposa. Adriano, obrigado aí por ver aí. Eu queria agradecer vocês aí do Canal Rural pela oportunidade de colocar a gente aqui do estado de Goiás para trocar as nossas experiências, falar do que estamos fazendo. E quero agradecer principalmente a minha família, que quando a gente entra na diretoria dessas entidades, acaba tomando um tempo a mais do que a gente está acostumado. Então, eu queria agradecer a Márcia, minha esposa, que ela consegue tocar a AproSoja Goiás Mulher, a única AproSoja do país que tem uma comissão feminina, né? E essa comissão aí, a esposa do Clodoaldo, a Amanda participa, a esposa do Enio, a Esther participa, e todas as esposas dos nossos diretores estão presentes aí junto com ela, tocando essa comissão feminina aí, que tem um trabalho voltado à mulher. Inclusive, uma dica aí para você uma hora dessa fazer um programa com elas, é muito bacana. E as filhas que eu tenho, né, a Arielle, a Gabriela e a Bárbara, agradecer pela paciência, por às vezes ficar sem o pai por perto não é fácil, crescer sem pai, principalmente no agronegócio, que a gente às vezes tem que ficar lá focado dentro da propriedade.
Obrigado, presidente. Clodoaldo, vamos lá. Não esquece de mandar abraço para a esposa. Os mandaram, senão você... Eu fiquei na obrigação agora, tenho que mandar abraço, né? Mas, Glauber, bem rapidamente, antes dos meus agradecimentos, eu queria só deixar uma reflexão para o produtor rural, para o agricultor de forma geral. Observe a sua propriedade, converse com a sua área, com os seus talhões, faça dela a sua biblioteca, faça dela o seu laboratório. E a sua cultura te dá todas as informações que você precisa para ter êxito. E informação tem que ser compartilhada. Converse com seus vizinhos, converse com seus amigos, com as pessoas que você confia, que com certeza ideias somadas te levam mais longe. Quero agradecer, a primeira vez que eu participo de um programa desse formato, quero agradecer muito ao Canal Rural, um aprendizado muito grande estar com você, Glauber, estar com o Adriano e o Enio é sempre um grande ganho. Parabéns ao produtor rural brasileiro que está carregando esse país mais uma vez sobre os ombros. E um agradecimento, é claro, à minha esposa Amanda, aos meus filhos Guilherme e Giuliano, que, como disse o Adriano, a gente está no campo, está na lida e muitas vezes eles sentem falta da gente em casa e a compreensão disso nos eleva mais. Até o próximo programa. Um grande abraço.